صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou no Sahih, no livro do jejum, Hadith Salama ibn al-Akwa', o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse que o profeta Muhammad enviou um homem para chamar as pessoas no dia de Ashura e dizer: dia de Ashura, antes do Ramadã ser obrigatório para os muçulmanos, era obrigatório jejuar dia 10 de Muharram, dia 10 do primeiro mês do ano lunar. Então, dia 10 de Muharram era obrigatório a ser jejuado, que é chamado Ashura. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no começo, quando era obrigatório, depois que foram revelados os versículos sobre o jejum, 10 de Muharram não se tornou mais obrigatório, mas sim é sunnah. E aí se tornou obrigatório o jejum do mês de Ramadã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dá aqui uma questão importante, que seria quando Allah subhanahu wa ta'ala determinou que Ashura fosse obrigatória, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou as pessoas para praticarem o jejum. Então aquilo lá foi determinado durante o dia. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fez? Ele mandou um homem chamar as pessoas no dia de Ashura e dizer: aquele que comeu, que se abstém. Aquele que comeu não sabia que era dia de jejum. O que ele faz? Aquele que comeu durante o dia, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que se abstém, não coma mais. Por quê? Para permanecer o resto do dia em jejum. Tá, mas isso é considerado jejum? Não, não é considerado jejum, mas é obrigatório de se abster, de comer e de beber e fazer qualquer coisa. Se ele comeu e bebeu naquele momento, depois ele repõe, mas ele é obrigado a continuar o resto do dia em jejum. E assim uma pessoa que vem de viagem, uma pessoa que está dentro do Ramadã e ele está viajando, Allah permitiu que ele comesse durante a viagem. Se ele chegar na cidade onde ele mora, então ele se abstém de comer e beber. Se ele chegar 10, 11 horas da manhã, 3 horas da tarde, chegando, ele se abstém de comer e beber, porque o dia também ele tem a sua regra da pessoa permanecer em jejum. Tá, mas ele se abstém até quando? Até o horário de quebrar o jejum. E o que ele faz depois? Depois ele repõe esse dia. Mas é um dever dele se abster de comer ou beber durante o resto do dia. E assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse dizer: aquele que comeu, que se abstém e continue o seu dia sem comer, ou que jejue, ou aquele que, como se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está dizendo, se abstém ou que jejue, ele estará em jejum. Então ele terá a recompensa de como se estivesse jejuando, mesmo não estando jejuando naquele dia, apenas de fazer a intenção e permanecer de jejum e depois ele repor. Então ele deve repor no outro dia, esse dia, mas a obrigação dele é de ficar sem comer e sem beber durante aquele período. E ele disse: aquele que não se alimentou, permaneça sem se alimentar. Aquele que não se alimentou, então ele intenciona o jejum e permanece sem se alimentar, até quebrar o jejum. Aqui nós temos duas regras importantes que nós deveremos saber. A primeira regra, nós deveremos saber que o jejum, que começa inshallah amanhã, o primeiro dia de jejum, o jejum ele tem 2 pilares. O primeiro pilar que seria a intenção da pessoa intencionar que irá praticar o jejum. A intenção do jejum obrigatório, ele se inicia no Maghrib e termina antes do Fajr. Então você tem esse período, depois do Maghrib até antes do Fajr. Qualquer momento da noite que você intencionar que vai fazer o jejum, isso é válido e você já fez ou praticou o primeiro pilar do jejum. Você não pode deixar a intenção para depois do Fajr. Como é que é a intenção? Você deve falar: eu pretendo praticar o jejum nesse dia, o mês de Ramadã. Não. A intenção é você se preparar para o jejum, isso que é a intenção. Se você colocar o despertador ali para você acordar no suhur, isso é a intenção. Se você acordar no suhur, isso é a intenção. Se você à noite, depois do Maghrib ou depois do Isha, ir na padaria para comprar um pão para fazer o suhur, isso já é intenção.
Então a intenção local dela é o coração e não precisa ser pronunciada. E os ulama, eles disseram que você pode ter a intenção do mês de Ramadã, que seria o pilar, já na primeira noite você intenciona que você vai jejuar o mês de Ramadã inteiro e você já se abstém da niya, que seria da intenção, então você não precisa fazê-la todos os dias. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar do jejum é você se abster de comer e de beber da alvorada ao pôr do sol. Então, esse período você deve permanecer sem comer e sem beber e se abster de tudo que possa anular o seu jejum. Então, aqui são os dois pilares do jejum. Nós sabemos que, em relação à intenção, como esse hadith nos mostra, a intenção do jejum obrigatório, ele deve ser feito antes do Fajr. Porque tem um hadith que a Hafsa, esposa do profeta Muhammad sallallahu, ela citou que o profeta Muhammad sallallahu, ele disse: quem não intencionar o jejum antes do Fajr, que seria o jejum obrigatório, então ele não terá o jejum. Ele não pode chegar depois do Fajr e intencionar. A intenção deve ser antes do Fajr do jejum obrigatório. Agora, em relação ao outro jejum, que seria o jejum que não seja obrigatório, de jejuar na segunda, na quinta, 3 dias durante o mês, de jejuar os 6 dias depois de Ramadã. Esse jejum você pode praticar a intenção antes do Dhuhr, pode ser. Porque a Aisha, ela disse, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele chegava na casa delas ou na casa de uma das suas esposas e ele perguntava: vocês têm algo para comer? E elas diziam: não tem. E ele dizia: então eu estou de jejum. Intencionava fazer o jejum mesmo sendo durante o dia. Então esse é o jejum facultativo, que não seria obrigatório. Então o jejum obrigatório deve ser feito a intenção antes do Fajr. O não obrigatório pode ser depois do Fajr até antes do Dhuhr e ele é aceito. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que esses dias chegam para nós com os nossos corações abertos, inshallah, e aceitos por Allah subhanahu wa ta'ala, e que sejamos libertados do fogo do inferno nesse mês de Ramadã. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.